Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre o exame do CFC e vamos dar algumas dicas para tentar contribuir com o pessoal que está estudando para passar no exame de suficiência. Primeira coisa, o que a gente vai comentar? Algumas dicas bem rápidas sobre o exame, algumas questões sobre os conteúdos e as questões da prova do CFC, algumas dicas importantes que tem que se atentar para não perder tempo estudando o que não precisa, e também os conteúdos dentro das disciplinas. Então vamos por partes. Primeira coisa, como passar? Estudando, não tem milagre. Se você não acumulou ou você já fez alguns exames e não conseguiu passar, você vai ter que sentar, estudar e forçar um pouquinho para conseguir passar na prova do CFC. Algumas provas a gente acompanha já desde a primeira edição, elas têm uma carga mais pesada de conteúdo e outras às vezes elas saem um pouco mais moderada. Então estudando você vai conseguir atingir pelo menos o mínimo necessário dos 50% das questões. Bom, algumas dicas. Todas as questões têm o mesmo valor, têm o mesmo peso, então não perca tempo. Uma questão difícil vale a mesma coisa que uma questão fácil, então não perca tempo nas questões difíceis. Foque nas questões que você sabe responder. Então, nunca fique perdendo muito tempo. Tem uma questão aqui de uma DFC, vai levar meia hora para resolver. Pula. A questão seguinte, que é só 4 alternativas simples, tem o mesmo valor. Então, foco nas questões que você sabe resolver. Se durante a prova você sentir que chega uma hora que você está lendo e não consegue entender mais nada, para, não fica forçando. Sai, vai tomar uma água, vai no banheiro e volta depois. Eu tenho certeza que você vai conseguir melhorar a sua capacidade de raciocínio. Comece a passar o gabarito no mínimo 30 minutos antes. Por que passar antes? Professor, eu quero resolver a prova, vou detonar, vou resolver rápido. Cuidado. Por quê? Porque acontece o erro mais cruel que tem. Você acertou a questão e na hora de passar no gabarito você erra. E era uma questão de graça, que você acertou, que é uma questão fácil, e na hora de passar no gabarito você passou errado, perdeu aquela questão fácil. Então, cuidado. Valorize o tempo para passar para o gabarito. Comece meia hora antes, pelo menos, e depois você volta para a prova e deixa para preencher só as que você não fez. Faça primeiro as questões que você sabe, ou seja, foque naqueles conteúdos que você tem domínio. Lá, no começo da prova, você vai estar com o cérebro melhor, mais inteiro, e vai conseguir um resultado melhor para aquelas questões. As que você não sabe, deixa para depois, você tenta resolver com mais calma. Para treinar, eu sempre faço a sugestão, tente fazer as provas anteriores. Pega um dia, seleciona uma carga horária do seu dia e fala, hoje eu vou tentar resolver uma prova inteira. E tente para ver como vai ser o seu desempenho, se você vai acertar ou não a 50%. Um ponto importante de estudar é saber o que estudar. E para saber isso, você tem que ter um estudo mais minucioso. Nós apresentamos aqui digamos, um mapa de todas as provas, desde a primeira edição, em 2011, até a última que eu tive controle, a última de 2014. Eu olhei todas as questões da prova e marquei em quais disciplinas elas se encaixavam segundo o edital. Pelo meu controle, e anotando aqui vocês vão perceber, a questão que mais cai são questões do conteúdo de contabilidade geral. Então, de cada, em média, 50 questões, 15, 16 vão ser de contabilidade geral. Então, capriche um pouco estudar mais nessa área. Depois dela, questões que caem muito é da teoria, da contabilidade e também da contabilidade de custo. Essas são as que mais costumam cair. Então, foque nessas disciplinas, porque se você perceber, somando aqui custos, geral e teoria, praticamente já deram as 25 questões que você precisa. É óbvio que você não vai acertar todas, mas quanto mais você acertar dentro delas, melhor. Se você estudar esses conteúdos, a chance de cair uma questão com alguma coisa que você sabe é muito maior, certo? Mas também não deixe de estudar os outros, é óbvio, mas esses aqui caem mais. E dentro de cada um desses conteúdos, novamente, aqui aproveitando o mapa, todo ano normalmente tem questões anuladas, então no mínimo uma, e já chegou até a ter 5 questões anuladas, mas é bom você não contar com isso. Faça a sua prova e tente acertar o máximo possível. Dentro de cada questão, de cada conteúdo, pessoal, de cada disciplina, tem algumas questões que se repetem frequentemente. Só que, é claro, você não vai ter tempo para fazer esse estudo, mas fazendo as provas anteriores, como a gente recomendou, você vai conseguir captar as questões que mais caem. Eu fiz um estudo aqui das questões só de contabilidade geral. Então, em geral, normalmente quais conteúdos que mais caem? Bom, alguns que certamente caem em todas as provas. Conteúdos relacionados a estoque, então custo e valor realizável líquido,
métodos de estocagem, PEPs, WEPs, custo médio, apuração de estoque final, apuração de CMV, isso sempre cai. Saldo de contas. Saldo de contas é o seguinte, às vezes ele te mostra um balanço e te mostra algumas contas e pede qual o total do ativo, total do passivo circulante, total do patrimônio líquido, para você saber se você sabe a estrutura das demonstrações, isso também é importante. Imobilizado, eu separei aqui por quê? Porque tem questões que caem sobre imobilizado, questões que caem sobre depreciação, questões que caem sobre impairment, venda de imobilizado e de arrendamento. Na verdade, todas elas estão relacionadas com imobilizado. Então, você teria aqui 17 questões em todas as provas anteriores que caíram do imobilizado. DRE e receita também em torno de 14 questões. E DMPL tem caído 10 questões nos últimos exames e DFC 12. Se a gente voltar um pouquinho e contar que nós já tivemos 8 edições de prova, então, quer dizer, essas questões às vezes caíram até mais de uma questão desses conteúdos que eu já comentei nas provas anteriores. Então, DFC já teve prova de cair 2 questões de DFC, DMPL também aconteceu de cair mais de uma questão por DFC, e DRE também, apuração, estoques, imobilizado. Então, essas são as principais contas. Não adianta ficar perdendo muito tempo estudando, vou estudar consolidação. Pô, legal, é um tema super jóia, eu adoro, é bom tema, mas a probabilidade de cair na prova é muito pequena. Em 8 edições só caiu em 3. Então foque nas questões principais. Para contribuir, nós vamos colocar alguns vídeos nas próximas semanas sobre esses conteúdos separados, sobre esses conteúdos já separados por conteúdo. Então eu vou fazer vídeos só das questões de regime de competência, só das questões de saldo de contas, só das questões de AVP, separado por conteúdo. Por quê? Para facilitar seu estudo, para que você estude por conteúdo e assim possa ter chance de ter sucesso na prova do exame do CFC. No mais, dedicação e foco é o caminho para a aprovação. Boa sorte na prova, acompanhe os vídeos no canal durante essa semana e também divulgue para os seus amigos que vão fazer a prova. Boa sorte a todos e muito sucesso na prova do exame do CFC. Um abraço e até mais.